E aí, pessoal, bem-vindos! Essa análise de hoje é uma iniciativa trazida até vocês pela Ford College. Sabe aquele pavor absoluto, aquele frio na espinha que bate quando o pager começa a gritar às 3 da manhã? Pois é, a infraestrutura caiu, os alertas estão piscando em vermelho e o pior de tudo, não tem uma única linha de documentação para te ajudar a salvar a operação. É literalmente o maior pesadelo de qualquer engenheiro de plantão. Então hoje, a gente vai garantir que as equipes de infraestrutura nunca mais passem por isso. Nós vamos mergulhar fundo na elaboração de uma documentação comparativa de infraestrutura para resolver essa falha de uma vez por todas. Bora lá? Na nossa última análise, a gente focou em implementar uma estratégia de conexão RPC incrivelmente robusta. Sinceramente, uma verdadeira obra-prima técnica. Mas tem um detalhe. Como diz a frase, uma arquitetura brilhante sem documentação é apenas um segredo muito bem guardado. Pensa bem, sem um projeto claro e um manual de instruções bem escrito, aquela arquitetura genial não passa de uma infraestrutura espaguete, sabe? Aquela que está só esperando o pior momento possível para dar um nó e quebrar na sua mão. E para o nosso manual de engenheira de hoje, a agenda passa por o propósito da documentação, os ingredientes do guia, a tabela comparativa, narrativa e notas operacionais, fragmentos de runbook e, por fim, revisão e próximos passos. Então, começando pela seção 1, o propósito da documentação, basicamente construindo a sua paz de espírito. Sabe, existe um contraste muito claro, tipo água e vinho, entre o caos total daquelas saídas brutas de terminal não vinculadas dos testes, que, convenhamos, muitas vezes só fazem sentido na cabeça de quem escreveu os scripts, e a clareza reconfortante de um guia de infraestrutura finalizado e acionável. É exatamente essa organização estruturada e muito bem documentada que vai permitir que você e as equipes de plantão consigam finalmente dormir a noite toda com total tranquilidade. Indo para a seção 2, ingredientes do guia, ou seja, o que a gente precisa trazer para a mesa. A melhor notícia de todas para a equipe de engenharia é que os insumos para essa documentação não são tirados do nada. Eles são literalmente as entregas que a gente já construiu com tanto rigor nas 3 primeiras análises. A gente tem as metas de SLO da primeira aula, os mapeamentos de arquitetura da segunda e aquele script RPC super validado da terceira. Ou seja, pode comemorar porque metade do trabalho essencial já está pronto. Agora presta muita atenção nesta definição aqui porque ela é crucial, o link de evidência. Numa engenharia séria de verdade, as nossas decisões têm que ser apoiadas por dados inflexíveis, não por achismos. O link de evidência é justamente o caminho exato para um artefato reprodutível. É ele que ancora tudo e prova que as recomendações arquiteturais realmente funcionam. Tudo baseado puramente nos testes reais que a gente rodou no módulo anterior. Avançando para a seção 3, a tabela comparativa. Esse é o verdadeiro coração do nosso guia. O pulo do gato aqui é seguir uma espécie de linha de montagem técnica, com 5 passos exatos, tá? Primeiro, extrair as evidências com nossos scripts validados. Segundo, estruturar a base da tabela. Terceiro, preencher os trade-offs avaliados de forma bem honesta. Quarto, redigir os runbooks. E quinto, exportar a documentação final para Markdown ou CSV. É um método de trabalho extremamente limpo, ágil e, te garanto, infalível. Na prática, essa estrutura de matriz organiza de um jeito maravilhoso o contraste entre as configurações dos nós do Ethereum e da Solana. Olha como fica fácil. A gente destaca o papel do nó, o tipo, o padrão RPC, aquelas bandeiras de configuração que são absolutamente essenciais e, claro, o link de evidência. É uma forma fantástica de bater o olho, entender imediatamente a topologia da rede e saber exatamente onde ir para achar as provas de validação. Seção 4. Narrativa e notas operacionais. Chegou a hora de explicar os porquês. Aqui tem um mantra que deve ditar todo o seu trabalho. Baseie cada escolha nas medições exatas do seu script RPC validado, nunca em suposições. Afirmações vagas não têm lugar numa documentação séria, concorda? As notas operacionais precisam usar regras de decisão claríssimas e heurísticas de desempenho concretas para trazer verdadeira autoridade aos documentos. Para te dar um exemplo, um percentil 95 de latência batendo em 210 milissegundos. Esse é exatamente o tipo de evidência dura extraída direto de um arquivo JSON. Quando você precisar justificar para a diretoria a escolha de um RPC dedicado em vez de um compartilhado, você não vai dizer, a gente acha que é mais rápido. Não. Você vai colocar na mesa o P95 de 210 milissegundos como uma prova irrefutável. E chegamos à seção 5, fragmentos de runbook, as famosas receitas de recuperação.
Então, o que define um fragmento de runbook de alta qualidade? Eles precisam ser passos explícitos, executáveis e reprodutíveis de verificação de integridade e failover. Uma instrução meio ambígua do tipo, verifique se o servidor está funcionando. Cara, isso é completamente inútil na hora do desespero de uma emergência. Você precisa ter o comando exato de terminal a ser rodado e saber qual é a saída esperada. Olha só como funciona uma receita perfeita de failover na prática. Passo 1. Executar o curl para checar a saúde no localhost. Passo 2. Avaliou e o status deu diferente de OK? Sem pânico. Passo 3. Você altera o DNS do RPC diretamente para o proxy interno. E passo 4. Reexecuta o script de validação para confirmar a estabilidade. É simples, direto e permite que a gente troque a camada RPC com total confiança sempre que os limites de SLO forem rompidos. Última parada, seção 6, revisão e próximos passos. É a hora de auditar a patente. Para conseguir aquela aprovação tão suada, há uma lista rígida de critérios operacionais. Os arquivos Markdown e CSV devem estar presentes, óbvio. As evidências precisam ser rigorosamente reprodutíveis, com no máximo ali uns 15% de variância aceitável. E os health checks precisam ser determinísticos, sem espaço para falsos positivos. É só quando a auditoria de pares reproduz os testes e atinge os mesmos benchmarks que o trabalho ganha o carimbo final de aprovação. Bom, só depois que todos os testes passarem perfeitamente, a gente executa o commit final. Salvar os artefatos validados na pasta certa e exportar a tabela de comparação para o nosso pull request. É isso que garante que os arquivos estão verdadeiramente prontos e consolidados para a grande montagem do nosso capstone. Para fechar, eu deixo uma pergunta provocativa para você pensar. A infraestrutura que você construiu consegue, de fato, sobreviver à madrugada sozinha? Com as técnicas que a gente abordou hoje, a resposta tem que ser um sim bem retumbante. Na nossa próxima análise da série, a gente vai dar um passo além e falar sobre a modelagem de custos da arquitetura. E olha, para continuar aprimorando esse conhecimento, não esquece de dar um pulo lá em forge.college. Tem muito mais conteúdo sobre ecossistemas Web3 esperando por você. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e até a próxima.